Bem, eu estou hoje aqui no Hospital Dona Dercy Vargas, em Rebouças, para falar, obviamente, sobre Covid. Mas muito tem se falado desde um ano atrás, quando começou tudo isso, mais de um ano, entre vida e morte, recuperação e perdas. E nesse contexto, falando entre os profissionais da área de saúde, no atendimento, seja ao paciente ou aos familiares. E sobre esse aspecto tem uma linha de profissionais também que são fundamentais, que é a área de assistência social. Para isso, ao meu lado está aqui a Juliana Molinari, que atua aqui junto ao Hospital Dercy Vargas, também ao CCI, para contar como é que é esse dia a dia, o que mudou, na verdade, como que é feito, Juliana, o atendimento, o acompanhamento que vocês fazem na área de assistência social, quando a pessoa é diagnosticada com Covid e fica aqui no hospital. Então, Cleiton, a gente teve que, como quase todos os profissionais e todas as áreas, a gente está se reinventando, né? Teve que se reinventar nesse último ano nos atendimentos. E no que se refere à nossa atuação enquanto com os familiares das pessoas que estão internadas aqui com o Covid, positivos para a Covid, ele não pode ter contato, né? O familiar, a partir do momento que o paciente entra aqui na nossa unidade, no nosso hospital, ele perde o contato com o familiar, né? Porque além do risco que ele tem de se contrair, o risco também com os membros da equipe. E a gente tem buscado fazer esse atendimento, esse acolhimento com o familiar da forma mais humanizada possível, né? Eu digo da forma mais humanizada possível porque é um momento muito difícil para todos nós, né? Assim, a gente tenta ter empatia, se colocar no lugar desse familiar, porque ele perde o contato com o paciente, né, com o familiar que está aqui, tem aquela angústia de não saber o que está acontecendo, aquela angústia de não poder estar junto, de não poder estar ali, de não poder muitas vezes dar o último abraço, porque infelizmente a nossa realidade hoje, a gente está tendo que trabalhar muito com isso, né? Então a gente procura fazer esse atendimento, mesmo que através do telefone, tentar da forma mais humanizada possível, acalmar esse familiar. A gente passa as informações, colhe as informações do estado clínico do paciente, tanto eu quanto a psicóloga Stephanie, que estamos atuando nessa área com o familiar. A gente coleta as informações do estado clínico dele com a equipe médica, com a equipe de enfermagem e faz a ligação uma vez por dia para o familiar, repassando como que o paciente está, se ele teve evolução, se ele não teve evolução nessas últimas 24 horas. Então, é uma vez por dia que a gente nosso protocolo para repassar informações, salvo, claro, que se acontecer alguma intercorrência ou mesmo alguma melhora, alguma transferência, surge a transferência do paciente, a gente entra em contato antes. Também a gente tem buscado, assim, fazer, às vezes através de videochamada, que daí como a psicóloga faz o atendimento com o paciente da ala Covid, então ela entra no setor e procura, quando o paciente tem condições, é feito videochamada, a gente grava vídeo, a gente manda fotos, áudio, né? Então, a sorte ainda que hoje em dia a gente tem essa modernidade, né, de poder reaproximar um pouquinho mais aquela pessoa que está tão angustiada, esperando notícia do seu familiar, como também o paciente que está ali, né, muitas vezes se sentindo sozinhos, com medo do que venha acontecer, porque a gente sabe que o Covid, né, essa doença, esse vírus é muito instável, a gente não sabe o que vai acontecer dali 1 minuto, dali 1 hora, no próximo dia, né? Então, é essa angústia, essa incerteza do futuro. E nós temos tentado, né, junto com toda a equipe, tentar buscar acolher essa família, acolher o paciente da maneira mais carinhosa possível. A gente pede muito que o familiar não venha até a unidade, não venha até o hospital. A partir do momento que interna o seu familiar aqui, que está doente, que precisa ficar internado, que ele fique em casa. Nós estamos entrando em contato via telefone, qualquer notícia a gente vai fornecer.
porque assim, ele está em risco de sair na rua, muitas vezes ele também está contaminado. Então, o paciente internou, a gente pede que a partir do momento que ele internou aqui, até a sua alta ou a sua transferência, o único contato vai ser via telefone. É uma maneira fria, né? Assim, mas é o que a gente tem, o que a gente pode fazer, é para a segurança deles, é para a nossa segurança. Então, assim que a gente tem tentado proceder. Fácil? Não é, né? Não é para nós, não é para o paciente que está internado, não é para o familiar que está em casa, mas a gente está buscando, da melhor maneira, tentar fornecer, né, esse acolhimento, esse abraço meio que virtual, né? Agora, Juliana, nós estamos hoje aqui, nesse dia 3 de junho, numa das alas aqui do hospital. Não é a ala Covid, fica de um outro lado, né? Mas, infelizmente, não temos nenhum paciente internado hoje de Covid, né? Mas já tivemos aqui, no passado recente, algumas pessoas que precisaram ser entubadas. Como que é esse procedimento? Como é que é feita essa abordagem do paciente? Você vai ter que ser entubado. E a intubação a gente sabe que é um ato invasivo, necessário para a pessoa. E que pode trazer consequências para ela. Como é que é feito isso? Vocês mesmos que fazem, vocês da área da ciência social ou já é um outro setor, né? Então, como você falou hoje, a gente não tem nenhum paciente na ala Covid internado, né? Mas nós já tivemos num caos, há uma semana atrás, nós tínhamos 13 pacientes internados na ala Covid. Assim, chegou um momento que realmente estava bem difícil. Com relação ao atendimento com o paciente antes dele ser entubado, esse é de outro setor, né? Então, é a equipe médica, a equipe de enfermagem, né? Que faz essa abordagem com o paciente. Muitas vezes eles chamam a psicóloga daí para atender o paciente antes desse procedimento, né? De intubação, ela faz a abordagem dela. Mas é a equipe médica e a equipe de enfermagem que procede. Até assim, eu quero aproveitar esse momento para enaltecer a equipe nossa de enfermagem, sabe, Cleito? Principalmente essa da ala Covid. Eles vêm assim, não deixando em momento nenhum a peteca cair, né? É muito assim, eu não sei até como me expressar, como esse pessoal, claro que toda a equipe é fundamental, né? A gente não pode, só está enaltecendo a equipe de enfermagem. Toda a equipe médica, toda a equipe clínica é fundamental. Mas o trabalho assim que a equipe de enfermagem vem realizando no nosso hospital está sendo assim de fundamental importância. Eles não estão se deixando, eles estão sendo muito fortes, muito guerreiros mesmo, porque o nosso hospital, ele não é um hospital referência para a Covid. Né? Eu acho assim que é importante a nossa população ter essa consciência. Nós não estamos preparados para atender. Nós somos um hospital de pequeno porte, que o paciente vai chegar aqui, vai receber os primeiros cuidados, os primeiros atendimentos, e ele deve ser transferido para um hospital que tenha estrutura, que tenha um porte, uma estrutura maior, um porte maior para atender esse paciente, né? Que tenha UTI, que tenha toda uma estrutura. E aqui não. Só que chegou num momento que não tem vaga, né? Aquela semana que a gente estava com 13 pacientes aqui, não tinha vaga para hospital nenhum no Paraná. Então, o paciente chegou aqui, o protocolo, né? Ele é atendido, o médico imediatamente já coloca ele na central de leitos. Indiferente do estado que ele está, mais agravado ou menos agravado. Se o paciente chega aqui no nosso hospital positivado para a Covid e ele precisa o tratamento dele requer internamento, ele vai entrar na central de leitos do estado. Mas a gente está vendo que a situação tá crítica e muitas vezes não tem. Nós tivemos paciente que ficou aqui 20, 21 dias, aguardando vaga, e não conseguiu, e ele saiu curado do Covid. Então, ele recebeu todo o atendimento que o hospital dispõe, que a equipe pode oferecer, mesmo assim, fazendo muitas vezes o impossível do que a gente tem aqui, né? Realizando o impossível da estrutura que a gente dispõe,
mas procurando oferecer para esse paciente o melhor atendimento, uma melhor qualidade ali, naquele momento difícil que ele está, uma melhor qualidade de vida. E muitas vezes acaba vindo também a óbito sem conseguir a vaga, né? Eu acredito que esse deve ser o momento mais crítico, mais delicado. E aí acho que é a área da ciência social, que é o caso de vocês, né? Você que entra, como levar essa informação para os familiares. Então, é aí que a gente entra, a partir do momento que ele interna, a gente, cada vez que a gente vai passar a informação, que a gente está ligando, a gente coloca, né? Ele continua na central de leitos. Ah, mas ele precisa ser transferido? Ele precisa. Agora ele está bem, está estável. Mas ele pode vir a ter uma piora que o nosso hospital não dispõe de recursos para dar conta dessa piora dele. Né? Porque a gente sabe que o Covid é um vírus que hoje no nosso país matou mais de 465 mil pessoas. Né? É um vírus letal, né? Então a gente tem o país inteiro, o mundo inteiro vive essa angústia, tem essas dificuldades do atendimento, né, desse colapso que a gente se encontra, e a gente procura passar isso também para a família, né? Em cada ação que a gente faz, cada abordagem que nós fazemos com o familiar, a gente tenta levar para eles a real situação. É difícil? Mas a gente tem que passar o que está acontecendo. A gente sempre fala, agora de manhã, quando o enfermeiro me passou, quando a médica me passou, ele está saturando a tanto, ele está fazendo uso de tantos litros de oxigênio, ou não está, né? Ele está bem, ele corre o risco de ser entubado, porque então a gente sempre acho que não existe melhor maneira, né, nesse momento, mas a gente tenta deixar o familiar ciente da situação e que nós continuamos aguardando vaga. Como tem pacientes que vêm com Covid aqui, quem acompanha as redes sociais até do hospital vê, a gente teve grandes vitórias, né? E desde o primeiro momento que o paciente internou aqui, ele estava na central e não conseguiu vaga. E ele foi curado aqui. Como também nós tivemos grandes derrotas, né? Que o vírus foi mais forte e a gente não conseguiu, né? Não conseguiu transferir porque não conseguiu vaga, não conseguiu porque o vírus infelizmente venceu. Mas, assim, é um momento difícil que todos vivem. A gente entende que para a família, assim, é um momento caótico, porque a gente se coloca muito no lugar da pessoa que está do outro lado. Bem, nós conversamos então com a Juliana Molinari, que é assistente social aqui do Hospital Darcy Vargas, e atende o CCI também, de modo geral, agora o hospital em virtude da pandemia. Parabéns a você, Juliana, na sua área de assistência social, a todos os profissionais do hospital. Como a Juliana disse, aqui o Hospital Darcy Vargas é um hospital de pequeno porte que teve que se readaptar e está dando conta na maioria dos casos, né? Como ela disse, muitas pessoas não conseguiram transferência e saíram daqui vivos, né? Infelizmente, como em outros hospitais, nem todos também tiveram essa sorte. Mas o que importa é a batalha dos profissionais, também, de todos aqui, dos médicos, enfermeiros, assistente social, fisioterapeuta, todos envolvidos aí e que fazem parte dessa linha de frente. Juliana, só para encerrar, qual o recado, a mensagem que você deixaria, então, para toda a população que vive essa angústia, como você acabou de dizer, que ninguém sabe daqui 5 minutos, né? Então, Cleiton, a gente quer colocar para a população que nós seguimos firmes aqui, toda a equipe, né? A gente segue firme, lutando, mas a gente precisa da colaboração de toda a população. Tivemos uma baixa nos casos em Rebouças, ótimo, tivemos, mas a situação é muito grave, né? A gente ainda precisa tomar muito cuidado, a gente tem que usar máscara, a gente tem que evitar o contato físico. Nós vamos poder nos abraçar ainda muito, né? Mas agora não é o momento. Então, a gente solicita assim, para a população que realmente se cuide. Porque a partir do momento que a pessoa se contamina, a gente não sabe como que vai ser, como que vai desenvolver, né? Como que esse vírus vai afetar aquela pessoa, o que vai acontecer. Então, é tudo muito instável, isso mesmo. Então, o recado que a gente tem para a população é que, claro, nós continuamos aqui lutando cada dia, um dia de cada vez,
Temos muitas vitórias, mas nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente consiga vencer essa praga que é o Covid.